Olá, tudo bem com você? Aqui Clóvis Renato, advogado e professor da pós-graduação. Vamos falar hoje como é que se aplica algumas estratégias de negociação que são apresentadas no livro A Arte da Negociação, escrito pelo Donald Trump. Tentar aplicar isso ao mundo sindical, mostrando como elas podem ser aplicadas nesse contexto de negociações sindicais, de forma prática e imparcial. Lógico que eu estou adaptando, né? Estratégias do livro e a sua aplicação, por exemplo, você pode pensar, definir metas ousadas e pensar grande. O livro enfatiza a importância de estabelecer objetivos ambiciosos para inspirar motivação e persistência durante a negociação. No ambiente sindical, isso significa defender com firmeza as principais reivindicações da categoria, sem se limitar a propostas modestas, buscando sempre avanços significativos para toda a sua base de representação. Talvez a única coisa previsível no estilo de governo de Donald Trump seja que tudo parece ser imprevisível. Segundo alguns especialistas, esse comportamento é baseado em uma antiga estratégia política, a chamada teoria do louco. Na política, a teoria do louco prevê que um líder mundial vai tentar convencer os seus adversários de que ele é capaz de basicamente qualquer coisa, e sem seguir as regras tradicionais da diplomacia. Mas, apesar do nome, o especialista com quem eu conversei explica que existe racionalidade por trás disso. Existe uma falsa narrativa, uma falsa abordagem de que a pessoa que usa a teoria do louco deve ser louca também. Mas isso é bastante equivocado. O uso deliberado da teoria do louco só é feito por quem tem lógica, sanidade e é capaz de dizer de modo coerente: vou dissimular a loucura de modo deliberado, para um adversário ou mesmo um aliado, para conseguir algum acordo ao qual ele se opõe. Uma vantagem dessa estratégia, segundo analistas, seria deixar todo mundo sem saber o que esperar na hora de negociar. Algo que tornaria muito mais difícil planejar ou antecipar ações e reações. O acadêmico James Boyce me explicou que essas ideias acabaram influenciando a política externa de dois presidentes americanos durante a Guerra Fria, Dwight Eisenhower e Richard Nixon. Historiadores dizem que Nixon tentava demonstrar para os adversários comunistas que seria capaz de qualquer coisa, inclusive de detonar bombas nucleares em território inimigo. Mas e no caso de Trump, como essa teoria se aplicaria? São vários os comentários e as medidas de Trump que não seguem a lógica tradicional da política externa, desde sugerir que vai incorporar a Groenlândia e o Canadá ao território americano, até ter deixado no ar durante dias qual seria a sua resposta ao conflito recente entre Israel e Irã. A teoria do louco é, como o governo Trump disse recentemente, uma ambiguidade estratégica intencional. É tentar convencer o adversário de que existe uma chance de você fazer algo que seria visto como irracional, fora das normas de comportamento aceitáveis nas relações internacionais. E com isso a gente chega na ameaça tarifária contra vários países com os quais Trump tem qualquer discordância, da China ao México, da União Europeia ao Brasil. Essa ideia de ser intencionalmente ambíguo e plantar uma semente de dúvida a respeito de qual vai ser o desfecho, neste caso para o Brasil. O que nos leva à discussão final deste vídeo. Quais são os riscos e os limites em se aplicar a teoria do louco? A limitação da teoria do louco é quando alguém te truca, desafia o teu blefe. Quando você ameaça fazer algo desproporcional e o adversário deixa de acreditar que você vai cumprir a ameaça. Existe um limite de quantas vezes você pode ameaçar sem cumprir, porque as pessoas param de te levar a sério. Outro ponto importante que ele sugere, valorizar o relacionamento e o networking. Construir e manter relações de confiança é fundamental. Para o sindicato, isso envolve diálogo constante com a base, com a contraparte, fortalecendo a comunicação e facilitando acordos que atendam aos interesses de todos. Outro ponto, saber quando abandonar a negociação. Uma lição importante é reconhecer o momento certo para interromper uma negociação que não atende aos interesses da categoria. Aí você evita concessões que prejudiquem os trabalhadores e as trabalhadoras e preserva recursos para buscar alternativas melhores. Outro ponto, persistência. Persistência e criatividade para transformar um não em sim. A negociação ela é vista como um processo em que o não inicial ele não é definitivo. Buscar alternativas,
Ajustar propostas e insistir em pontos importantes são práticas que fortalecem a posição do sindicato. Outro ponto relevante, o uso estratégico do tempo. Você tem que controlar o timing da negociação, sabendo quando pressionar e quando recuar. É essencial para maximizar os resultados. Essa estratégia ela pode ser usada para fortalecer a posição do sindicato e negociar melhores condições. Outro ponto relevantíssimo, criar valores para ambas as partes. Embora o foco seja defender os interesses dos trabalhadores, buscar soluções que também sejam viáveis para a empresa pode garantir acordos duradouros e evitar conflitos futuros. E é importante, né, para a gente fazer um resumo. As estratégias apresentadas em Arte da Negociação, elas oferecem um conjunto de ferramentas que, adaptadas ao contexto sindical, elas podem fortalecer a atuação dos representantes dos trabalhadores e das trabalhadoras. O foco em metas claras, comunicação transparente, persistência e equilíbrio entre firmeza e flexibilidade são pontos que ajudam a construir negociações mais eficazes e justas. E se quiser aprofundar, eu recomendo a leitura do livro para entender melhor essas técnicas e pensar em como aplicá-las no seu dia a dia de negociação sindical. E não perca a sua liderança. Trabalhe de forma estratégica, com fundamentação jurídica e prática negocial. Veja lá em clovesrenato.com.br as várias formas que podemos te ajudar.